Há uma história interessante de um grupo de pessoas que resolveu estudar sobre a orientação de um grande mestre tibetano. Eles já tinham estudado um pouco com outros mestres, mas haviam se determinado a não poupar esforços para estudar com aquela pessoa em particular. Estavam todos muito ansiosos para tornarem-se seus alunos, e por isso lhes solicitaram uma audiência. Mas o grande mestre não quis aceitar nenhum deles. Só os aceitarei com uma condição, disse ele, se estiverem dispostos a renunciar a seus mestres anteriores. Todos lhe rogaram encarecidamente, declarando quanto lhe eram devotados, o quão grande era sua reputação e o quanto gostariam de estudar com ele. O mestre, porém, não quis aceitar nenhum, a menos que cumprissem a condição. Finalmente, todos, exceto um, decidiram renunciar aos mestres anteriores, com os quais, de fato, haviam aprendido muita coisa. O guru pareceu muito feliz quando eles assim fizeram e pediu que todos voltassem no dia seguinte. Mas quando voltaram, ele lhes disse: compreendo a hipocrisia de vocês. Na próxima vez em que forem procurar um outro mestre, renunciarão a mim. Por isso, fora daqui. E enxotou todos eles, menos aquela única pessoa que dava valor ao que aprendera antes. A pessoa que ele aceitou já não estava mais disposta a tramas mentirosas, nem a tentar agradar o guru simulando ser diferente do que era. Se você for fazer amizade com o mestre espiritual, terá de agir com simplicidade, abertamente, de modo que a comunicação se estabeleça entre iguais, em lugar de tentar conquistar-lhe a simpatia. Para poder ser aceito pelo guru como amigo, você terá que abrir-se completamente com ele. E para poder abrir-se, terá provavelmente que sujeitar-se a provas, que lhe serão dadas por seu amigo espiritual e pelas situações da vida em geral. E todas elas assumirão a forma de desapontamento. Em alguma fase do processo, você duvidará que o amigo espiritual tenha qualquer sentimento, qualquer emoção em relação a você. Isso é lidar com a própria hipocrisia. A hipocrisia, o fingimento e a deformação básica do ego são extremamente duros, têm uma pele muito grossa. Tendemos a usar armaduras, uma em cima da outra. Essa hipocrisia é tão intensa e multinivelada que assim que retiramos uma camada da armadura, encontramos outra debaixo dela. Esperamos que não sejamos obrigados a nos despir completamente. Esperamos que o simples despojar de algumas camadas nos faça apresentáveis. Em seguida, aparecemos vestindo uma nova armadura com uma expressão fingida, mas o nosso amigo espiritual não usa nenhum tipo de armadura. É uma pessoa nua. Em comparação com sua nudez, estamos vestidos de cimento. A nossa armadura é tão grossa que o nosso amigo não consegue sentir a textura de nossa pele, de nossos corpos. Não pode nem sequer ver direito o nosso rosto. Há muitas histórias antigas sobre relações entre mestre e aluno, em que este último precisava fazer longas viagens e suportar muitas dificuldades, até que a sua fascinação e seus impulsos começassem a desgastar-se. Essa parece ser a questão. O impulso de procurar alguma coisa é, por si só, um bloqueio. Quando esse impulso começa a desgastar-se, a nossa nudez básica fundamental começa a aparecer e o encontro das duas mentes começa a ocorrer. Já houve quem dissesse que a primeira fase do encontro com o amigo espiritual é como ir a um supermercado. Você está emocionado e sonha com todas as coisas diferentes que irá comprar. A riqueza do amigo espiritual e as coloridas qualidades de sua personalidade. A segunda fase do relacionamento é como comparecer a um tribunal como se você fosse um criminoso, incapaz de satisfazer as exigências do seu amigo. Você começa a sentir-se constrangido, ciente de que ele sabe tanto quanto você a respeito de você mesmo, o que é extremamente embaraçoso. A terceira fase, quando você vai ver o amigo espiritual, é como estar vendo uma vaca que pasta feliz em um campo. Você apenas admira o seu sossego e a paisagem e continua andando. Finalmente, a quarta fase é como passar por uma pedra na estrada.
Você nem sequer a percebe, passa por ela e segue firme em frente. No princípio, ocorre uma espécie de namoro com um guru, um caso de amor. O quanto você consegue atrair essa pessoa para você. Há uma tendência de querer estar mais perto de seu amigo espiritual, porque você realmente deseja aprender. Você sente uma grande admiração por ele. Ao mesmo tempo, porém, ele o assusta, o perturba. Ou a sua situação não corresponde às suas expectativas ou há um sentimento embaraçoso que o leva a pensar: talvez eu não seja capaz de me abrir total e completamente. Surge então um relacionamento de amor e ódio, como um processo de entrega e fuga. Em outras palavras, começamos a jogar um jogo. O jogo de querermos nos abrir, de querermos nos envolver em um caso de amor com um guru, e depois querer fugir dele. Se chegarmos demasiado perto do amigo espiritual, começaremos a nos sentir esmagados pelo poder dele. Como diz o antigo provérbio tibetano, o guru é como fogo. Se você se aproximar demais, você se queimará. Mas, se permanecer demasiado longe, não receberá calor suficiente. Esse tipo de namoro acontece por parte do aluno. Ele tende a chegar perto demais do mestre, mas ao fazê-lo, queima-se. À vista disso, deseja fugir de uma vez por todas. Por fim, o relacionamento começa a tornar-se muito efetivo e sólido. Você começa a compreender que o desejo de estar perto e o desejo de estar longe do guru é simplesmente um jogo seu. Não tem relação alguma com a situação real, pois é apenas uma alucinação sua. O guru ou amigo espiritual está sempre lá, ardendo, como um fogo que nunca apaga. Você pode entrar ou não em jogos com ele, a escolha é sua. A seguir, o relacionamento com o amigo espiritual começa a ficar muito criativo. Você aceita tanto estar completamente envolvido por ele, como estar distante dele. Se ele decidir representar o papel da água gelada, você o aceita. Se ele decidir representar o papel do fogo, você o aceita. Nada consegue abalar você e uma reconciliação acontece. A fase seguinte é aquela em que, tendo aceitado tudo que o amigo espiritual pode fazer, você começa a perder a própria inspiração, porque entregou-se completamente, desistiu completamente. Sente-se reduzido a um grãozinho de pó, é insignificante. Começa a achar que o único mundo que existe é o do seu amigo espiritual, o guru, como se estivesse assistindo um filme fascinante, tão emocionante que você passa a fazer parte dele. Já não há você, nem sala de cinema, nem poltronas, nem espectadores, nem amigos sentados a seu lado. O filme é tudo o que existe. Esse é o chamado período lua de mel, em que se veem todas as coisas como parte do ser central, o guru. Você não passa de uma pessoa inútil, insignificante, continuamente alimentada pelo grande e fascinante ser central. Toda vez que se sente fraco, cansado ou entediado, senta-se na sala do cinema e é entretido, enaltecido, rejuvenescido. Nesse ponto destaca-se o fenômeno do culto à personalidade. O guru é a única pessoa que existe no mundo vivo e vibrante. O próprio significado de sua vida depende dele. Se você morrer, morrerá por ele. Se viver, sobreviverá por ele e será insignificante. Esse caso de amor como amigo espiritual, todavia, não dura para sempre. Mais cedo ou mais tarde, diminuirá de intensidade e você terá que enfrentar sua própria situação de vida e a sua própria psicologia. É como se você houvesse se casado e acabasse a lua de mel. Você não só toma consciência da pessoa amada como foco central de sua atenção, mas também começa a perder o estilo de vida dessa pessoa. Começa reparando no que faz dessa pessoa um mestre, para além dos limites da individualidade e da personalidade. Dessa forma, o princípio da universalidade do guru entra igualmente em cena. Cada problema com que você se depara na vida é parte do seu casamento. Sempre que você vivencia dificuldades, ouve as palavras do guru. Esse é o ponto em que começa a conquistar a sua independência do guru enquanto amante.
porque cada situação passa a ser uma expressão dos ensinamentos. Primeiro, você se entregou ao amigo espiritual. Depois, comunicou-se e jogou com ele. Agora, chegou ao estado de abertura completa. Como resultado dessa abertura, você começa a ver a qualidade do guru em cada situação da vida e a perceber que todas as situações da vida lhe oferecem a oportunidade de ser tão aberto quanto você é com o guru, de modo que todas as coisas podem transformar-se no guru. Milarepa teve uma visão vívida do seu guru Marpa enquanto meditava em um retiro muito rigoroso no Vale da Joia da Pedra Vermelha. Enfraquecido pela fome e castigado pelos elementos, desmaiou enquanto tentava juntar paus de lenha fora da caverna. Quando voltou a si, olhou para o oriente e viu nuvens brancas na direção em que vivia Marpa. Com muita saudade, cantou uma canção de súplica, dizendo a Marpa o quanto ansiava por estar com ele. Então Marpa apareceu-lhe em uma visão, cavalgando um leão branco das neves, e lhe disse algo como: "O que aconteceu? Você passou por alguma espécie de crise neurótica? Você compreende o Dharma, por isso continue a praticar a meditação." Reconfortado, Milarepa voltou à caverna a fim de meditar. Nesse ponto, sua confiança e dependência em relação a Marpa indicam que ele ainda não se liberara da noção do guru como amigo pessoal, como amigo individual. Contudo, ao voltar para a caverna, encontrou-a cheia de demônios de olhos grandes como panelas e corpos do tamanho de polegares. Milarepa usou todos os tipos de artimanhas para obrigá-los a deixar de zombarias e provocações, mas eles não saíram até que Milarepa finalmente deixasse de lado as artimanhas, reconhecendo sua própria hipocrisia e cedendo à abertura. A partir desse ponto, observa-se uma enorme mudança no estilo de seus poemas, porque ele aprendera a identificar-se com a qualidade universal do guru, ao invés de relacionar-se unicamente com Marpa enquanto indivíduo. O amigo espiritual passa a fazer parte de nós, ao mesmo tempo em que continua a ser um indivíduo, uma pessoa externa. Como tal, o guru, tanto interno quanto externo, desempenha a importante função de penetrar nossas hipocrisias e expô-las. O guru pode ser uma pessoa que age como um espelho, refletindo-nos ou ainda como a nossa própria inteligência básica, assumindo a forma de um amigo espiritual. Quando o guru interno começa a funcionar, não se pode mais fugir da exigência de abrir-se. A inteligência básica nos segue por toda parte. Não se pode escapar da própria sombra. O grande irmão está nos vigiando. Não são entidades externas que nos observam e assediam. Nós mesmos nos assediamos. Nossa própria sombra nos assedia. Podemos olhar para isso de duas maneiras diferentes. Podemos ver o guru como um fantasma que nos assombra e zomba da nossa hipocrisia. Assim poderia haver uma qualidade demoníaca em realizar o que somos. Por outro lado, há sempre a qualidade criativa do amigo espiritual, que também se torna parte de nós. A inteligência básica, continuamente presente nas situações da vida, é tão aguda e penetrante que em determinada fase não conseguimos nos livrar dela, ainda o desejemos. Às vezes, ela assume uma expressão severa, outras vezes um sorriso inspirador. Segundo a tradição tântrica, não vemos o rosto do guru, mas vemos a sua expressão o tempo todo, seja sorrindo, sem graça, ou franzindo o rosto com raiva. Sua expressão faz parte de cada situação da vida. A inteligência básica, Tathagata Garbha, natureza de Buda, está sempre presente em toda a experiência que a vida nos traz. Não há como escapar dela. Também disse, nos ensinamentos, é melhor não começar, mas se você começar, é melhor terminar. Por isso, é melhor que você só ponha os pés no caminho espiritual se precisar fazê-lo. Mas depois que tiver posto os pés no caminho, depois que realmente o tiver feito, não pode voltar atrás. Não há jeito de escapar. Pergunta:
Tendo percorrido vários centros espirituais, tenho a impressão de que uma personalidade como a de Marpa deve ser um fenômeno muito perturbador para a maioria das pessoas intoxicadas com a busca espiritual. Eis um homem que parece não fazer nenhuma das coisas que, segundo o que todos dizem, nos levarão até lá. Ele não é ascético, nem se abstém de coisa alguma. Trata dos negócios de todos os dias, é um ser humano normal e, no entanto, aparentemente, é um mestre de enorme capacidade. Foi Marpa o único a tirar o máximo proveito das possibilidades que se oferecem a um homem, sem passar pela enorme dor do ascetismo e da disciplina da purificação? Resposta: é claro que Marpa é um exemplo das possibilidades que nos são oferecidas. Sujeitou-se, todavia, a uma tremenda disciplina e a um árduo treinamento enquanto esteve na Índia. Estudando com afinco sobre a orientação de mestres indianos, preparou o seu caminho. Porém, a minha opinião é que devemos compreender o verdadeiro significado das palavras disciplina e ascetismo. A ideia básica do ascetismo, ou seja, conduzir a vida de acordo com o Dharma, é ser fundamentalmente são. Se você acredita que levar uma vida comum é uma coisa mentalmente sadia, isso é Dharma. Ao mesmo tempo, você talvez ache que levar a vida de um yogi ascético, tal como a descrevem os textos, possa converter-se em uma expressão de insanidade. Tudo depende do indivíduo. Trata-se de saber o que é realmente são para você. Qual seria a postura sólida, sadia e estável diante da vida? O Buda, por exemplo, não era um fanático religioso tentando agir de acordo com algum alto ideal. Limitava-se a lidar com as pessoas de maneira simples, aberta e muito sábia. A sabedoria vinha-lhe do bom senso transcendental. Seus ensinamentos eram sólidos e abertos. A preocupação das pessoas com um conflito entre o religioso e o profano parece ser o problema. As pessoas acham dificilíssimo reconciliar a chamada consciência mais elevada com assuntos de ordem prática. Mas as categorias mais alto e mais baixo, religioso e profano, não parecem realmente relevantes para uma postura basicamente sã diante da vida. Marpa era uma pessoa comum, preocupada em viver cada pormenor de sua vida. Nunca tentou ser alguém especial. Quando perdia a cabeça, simplesmente a perdia, e chegava às vias de fato. Ele simplesmente o fazia. Nunca atuava ou fingia. Os fanáticos religiosos, por outro lado, estão sempre tentando viver de acordo com algum modelo de como tudo deveria ser. Tentam conquistar as pessoas, apresentando-se com muita força e intensidade, como se fossem totalmente puros e bons. A meu ver, todavia, a tentativa de provar que somos bons indica um medo qualquer. Marpa, no entanto, nada tinha a provar. Era apenas um respeitável cidadão comum, mentalmente sadio, e, ao mesmo tempo, uma pessoa muito iluminada. De fato, é o pai de toda a linhagem Kagyu, da qual emanam todos os ensinamentos que estamos estudando e praticando. Pergunta: existe um dito zen. A princípio as montanhas são montanhas e os ribeirões são ribeirões. Depois as montanhas já não são montanhas e os ribeirões já não são ribeirões. Mas no fim, as montanhas voltam a ser montanhas e os ribeirões voltam a ser ribeirões. Pois bem, não estamos todos na fase em que as montanhas já não são montanhas e os córregos já não são córregos? Todavia, você dá destaque à qualidade de ser comum, mas não temos que passar por esse período incomum antes de podermos ser realmente comuns? Resposta: Marpa ficou muito transtornado quando seu filho morreu, e um dos seus discípulos perguntou: o Senhor costumava dizer que tudo é ilusão. O que me diz da morte de seu filho? Não é ilusão? E Marpa replicou: é verdade. A morte do meu filho é uma superilusão. Quando experimentamos pela primeira vez o sentido de ser verdadeiramente comum, esta experiência é extraordinariamente comum, de tal modo que podemos dizer que as montanhas já não são mais montanhas, assim como os córregos já não são mais córregos.
justamente porque os vemos tão comuns, tão precisos, assim como são. Essa extraordinária qualidade de ser deriva da experiência da descoberta. Porém, finalmente essa qualidade de ser supercomum, essa precisão, converter-se em um acontecimento cotidiano, alguma coisa que vive conosco o tempo todo, realmente comum. E aí voltamos ao ponto onde começamos. As montanhas são montanhas e os córregos são córregos, então podemos relaxar. Pergunta: como tiramos a armadura? Como nos abrimos? Resposta: não se trata de como fazê-lo. Não existe ritual, nem cerimônia, nem fórmula de abertura. O primeiro obstáculo é a própria pergunta: como? Se não nos interrogarmos, se não nos observarmos, simplesmente o faremos. Não pensamos em como vamos vomitar, vomitamos. Não há tempo para pensar, a coisa acontece. Se estivermos muito tensos, sentiremos uma dor tremenda e não seremos capazes de vomitar direito. Tentaremos engolir de novo. Tentaremos lutar contra o mal-estar. Precisamos aprender a relaxar quando estamos doentes. Pergunta: quando as situações da vida começam a se transformar em nosso guru, tem importância a forma que a questão assume? Tem importância a situação em que nos encontramos? Resposta: não temos escolha. O que quer que aconteça é uma expressão do guru. A situação pode ser de dor ou de inspiração, mas a dor e o prazer são a mesma coisa nessa abertura de ver a situação como guru.